E hoje, com grande satisfação, recebendo aqui o Dr. Rafael Brum de Souza, ele é cardiologista aqui da Cardioclínica. A gente vai falar sobre o primeiro órgão que se forma do ser humano, né? Que é o coração. O coração que é símbolo da paixão, o coração que enfim, aparece em tudo que é canto, quando a gente manifesta sentimento para alguém, quando a gente manda uma mensagem aí pelo WhatsApp, enfim, tem aqueles desenhos, às vezes manda um coração dizer que a gente gosta de alguém. Enfim, o coração é um símbolo que aparece das músicas, das canções, símbolo e uma série de coisas. Mas afinal de contas, é a pergunta que a gente faz. De acordo com todo esse sentimento que nós expressamos através da simbologia do nosso coração, nós cuidamos bem dele? Qual a importância disso tudo? E a gente vai entender passo a passo aqui com o Dr. Rafael no nosso ponto de vista. Lembrando que o nosso WhatsApp 97007790 está à sua inteira disposição e o nosso telefone 22, eu já falei aqui com o Dr. Rafael. E quiser fazer uma pergunta, pode ligar o telefone 3251-2211. O Juliano vai estar ali dando a colaboração e a gente vai estar colocando o telefone no ar para o pessoal conversar direto aqui com o Dr. Rafael. Vou lembrar que o domingo hoje, dia 4, vai ser um domingo de muitas nuvens, né? Com a temperatura máxima chegando aí a 22 graus. Nós não temos chuva aí de acordo aqui com o YR. A semana vai começar também um pouco emburrada, né? Com nuvens, pouco sol lá entre 6 e meio-dia, solzinho abrindo aí. Aliás, o sol já existe, mas as nuvens vai ter mais nuvens do que sol, né? E a temperatura máxima vai ficar aí em 20 graus. A terça-feira, sim, vai ter um pouco mais de sol, né? Parece um pouco mais do sol e a temperatura também se mantém lá um pouquinho frio pela manhã, esquentando, mas à tarde a gente fecha a terça-feira em 23 graus, tá bom? Mas, doutor Rafael, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vir aqui conversar com os nossos ouvintes a respeito do coração. Bom dia. Bom dia, Jones. Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes da Rádio Santiago. Do ponto de vista, é uma satisfação muito grande aceitar esse convite para vir aqui conversar um pouquinho sobre esse órgão que eu estudo tanto e sou apaixonado, que é o coração. E poder conversar um pouquinho com vocês, tentar compartilhar um pouquinho e trazer um pouquinho de informação aí para nossa população, para nossa região e tentar talvez aí desmistificar algumas coisas, talvez conversar sobre coisas que estão acontecendo atualmente aqui na saúde e nos cuidados que a gente emprega aí para cuidar bem do coração. A paixão que o senhor se expressou nesse momento já é um grande argumento para a gente cuidar bem dele. Com certeza, com certeza. Por que o coração é o primeiro órgão a se formar no ser humano? Jones, assim, em termos de característica embrionária, assim, o coração, eu te diria que a partir dele vai surgir o ciclo de circulação do sangue para poder alimentar a formação dos demais órgãos. À medida que a gente vai, no início, um coração mais rudimentar, no embrião ainda, quando a mamãe está grávida, o bebê começa a se formar bem devagarinho, o coração vai aos pouquinhos ainda, ele é rudimentar, ele não tem todas as câmaras ele não nasce do formatinho menor, ele não nasce do formatinho em que ele vai ficar no nosso futuro, ele vai crescendo aos pouquinhos ao longo da gestação e à medida que ele vai ganhando força e à medida que os órgãos vão precisando, ele vai ficando um pouquinho mais robusto até o momento do nascimento, onde ainda tem coisas que necessitam ser fechadas no coração, mas a partir da primeira respiração que a gente dá, o coração já tem um formato muito semelhante, muito igual ao que vai ser na nossa vida adulta, e é ele que eu brinco que leva o transporte de toda a circulação, é o transporte para o oxigênio chegar em todos os demais órgãos, é ele que nutre, digamos assim, o nosso crescimento e ele vai nos acompanhar. Então, seguindo desse raciocínio simples, eu também brinco lá com meus pacientes, Jones, que se é ele que vai trazer o desenvolvimento para os demais órgãos, a gente tem que começar a cuidar dele desde a infância, desde quando a gente é jovem, até manter esses cuidados na vida adulta e principalmente na terceira idade, a gente deve ter os cuidados triplicados em função de que o coração, como todos os órgãos, vai tendo um envelhecimento natural e nesse envelhecimento natural é onde a gente vai precisar cuidar mais dele, porque os outros órgãos envelhecendo vão pedir mais ajuda para o principal motor, digamos assim, do corpo, e é aí que entra a maioria
das patologias cardiológicas, principalmente assim, para te ter uma base, dentro do consultório, Jones, dentro da clínica, a gente tem pacientes eu inicio os atendimentos a partir dos 12 anos, mas a grande maioria, dentro das nossas pesquisas dentro da clínica, a média dos nossos atendimentos são pacientes com 63 anos. Então, isso a gente tem bem catalogado por pesquisar os nossos pacientes bem, por entender o nosso perfil de paciente, para você ver como a terceira idade, e principalmente a partir dos 60 anos, como o cuidado realmente a população leva mais em conta, seja por prevenção, seja por tratamento direcionado já da patologia. Uhum. Doutor, e o coração, ele pode sofrer influência genética, deformação ou não tem como isso assim desde a sua formação do ser humano? Sim, Jones, do ponto de vista assim, desse períodozinho que a gente conversou sobre a formação aí do coração, a grande maioria dos embriões que não se formam até as 12 semanas ainda da gestação são por anomalias genéticas, e a grande maioria delas são relacionadas a uma má formação do coraçãozinho. Ao longo da formação embrionária e ao longo da gestação em si, existem alguns cuidados que a gestante deve tomar, principalmente já pensando em como vai ser esse coraçãozinho do seu bebê, cuidando bem, evitando certas coisas que o obstetra tem bem catalogado para colocar. E a gente mesmo assim, existe uma parcela dos bebezinhos que nascem com algumas anomalias congênitas, que é uma formação de algum vasinho dentro do coração, uma formação de alguma câmarazinha do coração. Isso acontece durante a especialização em cardiologia. A gente tem que passar um período pela cardiopediatria, e eu abordo de duas formas assim essa experiência que a gente precisa ter, né? Quando a gente pega patologias cardiológicas dos adultos, geralmente, Jones, a gente tem um motivo bem especificado. Foi algum cuidado que não foi feito, foi algum desenvolvimento, seja pelo metabolismo, ou seja, por 90% das vezes, algo que a gente não cuidou de forma adequada. Eu não acredito, e isso a gente tem também em estudos, aquela pessoa que a gente tem a notícia de que faleceu subitamente era saudável. 90% dos falecimentos súbitos são relacionados a alguma patologia do coração que essa pessoa não sabia. Na grande maioria delas é a isquemia, que é a cardiopatia isquêmica, a angina, o infarto, é a grande causa de morte súbita em 90% desses casos. Então, imaginar, Jones, que o adulto, que a gente tem alguma coisa que foi feita ou mal feita durante a vida para culminar com essa situação na frente, o bebê que nasce com alguma alteração congênita, infelizmente esse período ele foi alguma malformação que não se há geralmente uma causa especificada, foi um acaso, foi uma situação. Existem algumas doenças que podem se passar, mas a grande maioria delas, alguma formaçãozinha da câmara cardíaca, ela é ao acaso mesmo, inexplicável, digamos assim. Aquele bebezinho nunca fez nada para, digamos, merecer aquilo. Já uma pessoa que tem um infarto, que não se cuidou, a gente tem alguns motivos que essa pessoa não se cuidou durante a vida. Tu consegue identificar alguns fatores de risco, né? No bebezinho é mais impactante até mesmo no tratamento, por tu não ter nada que tu consiga dizer, olha, foi por causa disso. Não, às vezes nasce sem uma alteração. Graças a Deus são coisas muito raras, muito raras, Johnny, são muito raras. Mas claro, a grande maioria delas necessita de um cuidado no primeiro ano, cirurgia no primeiro ano, acompanhamento bem de perto, serviço especializado. Hoje, com o emprego de técnicas na cardiologia e avanço, a grande maioria dessas anomalias congênitas são possíveis de serem identificadas durante a gestação da mãe. Existem exames específicos, que é o ecocardio durante o período neonatal. Existe o ecocardio 3D, que consegue nos mostrar direitinho como que está a formação do bebezinho durante esse período da gestação. Então, a cardiologia na minha opinião, e não é por estar
aqui imensamente conversando sobre isso, mas a cardiologia é a área que mais evolui, que mais estuda, que mais a gente tem desenvolvimento de técnicas, sejam de exames, técnicas de tratamento. Os laboratórios investem muito em formação de fármacos, Jones. Uma das coisas, quando eu tive a decisão de vir para o interior, era que eu me programei para sempre ficar me atualizando. Na cardiologia, quando a gente fica 1, 2, 3 anos sem envolvimento com a parte científica, sem comparecer a congresso, sem ter uma rotina de leitura, de aprendizado, Jones, em 3 anos um cardiologista fica para trás. Tá? Então, é muito rápido. Outras especialidades, às vezes existem documentos que são formados que já tem 5, 10, 15 anos, que os fármacos não mudaram, os exames são os mesmos, mas a cardiologia é extremamente dinâmica e a gente consegue uma evolução muito rápida de técnicas. E se a gente for pegar o passado aí, 20 anos, existem alguns exames que sequer existiam, e hoje a gente, na prática da nova formação da cardio, tu não consegue enxergar como tu não depender desses exames e ofertar isso da melhor forma para o teu paciente, né? Olha só que bacana. Quando o senhor se refere, então, nesses casos raros, assim, doutor, de bebês, informação, isso se detecta através daquela rotina que a mãe faz para... Exatamente. Do pré-natal ali? Exatamente, no pré-natal. Nos exames, claro, existe, através do sistema de saúde, existem alguns exames específicos, alguns mais... digamos, pormenorizados, são na rede privada para serem realizados, mas a gente tem recursos hoje para conhecer bem o coraçãozinho do bebê durante a sua formação. O senhor já pode começar a responder a pergunta? Mas claro, vamos lá. Tá certo. Legal. A primeira pergunta do WhatsApp aqui, ó. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho uma filha que nasceu de 8 meses e ela nasceu com problema cardíaco. Os médicos informaram que seria sopro no coração, mas ela tem os batimentos cardíacos muito forte e queria saber como o doutor, seria o sopro ou algum outro tipo de doença que está afetando o coração. Joia, como é o nome da ouvinte? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui, ver se ela colocou aqui. Dona Clay Jobaski. Olá, Clay. Bom, quanto à pergunta, Clay, o sopro, a grande maioria dos sopros no nascimento a gente chama de sopros inocentes. O sopro é quando o coração passa numa velocidade por uma das 4 válvulas que a gente tem no coração, e a velocidade da passagem do sangue, ela assovia literalmente por passar muito rápido. Às vezes é por um estreitamento da válvula, às vezes é porque a válvulazinha não se formou tão bem, mas o sopro inocente é aquele em que a válvulazinha, que apenas há o soprinho e não há nenhuma repercussão na função do coração, não há nenhum perigo à criança, ao bebê. Digamos assim, Jones, a grande maioria dos sopros que a gente identifica no consultório, tá? Muitas vezes me procura, e esse exame se chama ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, onde a gente consegue, através do ultrassom, isso é inócuo, não tem nenhum risco para o bebê, é colocado o ultrassom no coraçãozinho do bebê e com um aparelhinho, isso é através de um gelzinho, não tem nenhuma dor para o bebezinho, e é enxergado todas as câmarazinhas do coração e se identifica as válvulas, se enxerga as válvulas, Jones. Se enxergando as válvulas, existem algumas medidas para a gente ver se esse sopro é por alguma malformaçãozinha da válvula ou de alguma paredezinha do coração. Então, a minha sugestão aí para a Clay é buscar fazer esse examezinho. Claro, o pediatra certamente está conduzindo esse caso para... já identificou se tem necessidade ou não, ou se é uma característica que a gente consegue identificar antes, que é esse sopro inocente, aí não haveria necessidade do exame. Quando é um sopro que o pediatra se preocupa, ele vai solicitar esse examezinho para o bebê, e aí vai ser visto se tem qualquer risco para o bebê, se é alguma malformaçãozinha de alguma válvula. Só fazendo uma referência de pacientes seus, doutor, o seu Juarez e a dona Maria Turquete, que o senhor cuida muito bem do coração deles, viu? Tá mandando mensagem também, que bom. Um abração para eles aí, que bom saber que eles estão ouvindo aí. Bom, doutor, a partir disso tudo bem com o coração, seguindo a vida, né? O que a gente pode fazer para manter sempre o coração tranquilo, né?
Isso, existe algumas aí, após bebezinho, a gente tem a sugestão de uma das principais, de alguns já conversando um pouquinho da maioria dos fatores de risco do coração, Jones. Existe um fator de risco já na infância, que é muito preponderante já para a idade adulta, que é a obesidade infantil. Então, o primeiro fator assim que eu consideraria de preocupação já na criança, e se a gente for evoluindo aqui na nossa conversa em relação criança, juventude, depois idade adulta e para os idosos, na infância já ficar de olho na obesidade infantil. A gente tem isso bem estudado também, bem catalogado, de que a criança que é obesa, isso existe o índice de massa corporal que é necessário ser realizado, isso na rotina do pediatra já é identificado desde o nascimento, mas para as mamães aí cuidarem que geralmente uma criança que tenha desde muito cedo que esteja esse índice de massa acima de um fator considerado, aí existe a determinação para a faixa etária, a obesidade, quando é declarado então já que esse índice de massa cai no grupo de obesidade para a faixa etária dessa criança, a gente já tem uma chance 3 a 5 vezes maior dessa criança se tornar obesa também na sua juventude e na idade adulta. A obesidade hoje é considerada como uma patologia endêmica, e a gente tem epidêmica no sentido de que a gente tem a grande maioria hoje já passando de 50% da população, Jones, obesa, e esse cuidado é uma doença inflamatória que vai trazer complicações relacionadas ao metabolismo da criança e vai refletir em como o corpo na idade adulta vai queimar o colesterol ou os processos inflamatórios, vai reter mais colesterol, a criança pode desenvolver resistência à insulina cedo, tem 3 a 5 vezes mais chance de se tornar diabética no futuro. Então, na juventude, eu acho que o fator de risco, na infância, o fator de risco que eu me atento mais é a obesidade infantil, por a gente fazer um retrospecto com os pacientes que estão lá na frente obesos, quando chegam no consultório, lá na frente, foi obeso na infância? Sim, fui obeso na infância, já era mais gordinho, já tinha um índice de massa maior. Então isso se repercute, e muitos dos infartos cedo são relacionados a crianças que eram obesas durante o seu desenvolvimento, Jones. Então é uma das coisas que eu chamo a atenção aí para a infância. Existem alguns documentos que, dentro das diretrizes, que é o que a gente segue muito na cardiologia, diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou especialista com título da Sociedade Brasileira de Cardiologia, além do MEC, e a gente tem alguns documentos que saem anualmente, que a gente tenta se atualizar a partir deles, com quais são as recomendações para seguir de consultório, e exames na infância de colesterol. Até os 12 anos já existe uma sugestão de um perfil bem completinho do colesterol da criança, já para a gente ter, e existem estudos da placa aterosclerótica, que é a plaquinha de gordura, Jones, que quando se forma lá mais tarde, ela tem uma formação já de anos sendo desenvolvida no coração. E em muitos, quando você imaginar que um paciente, infartou aos 40 anos. Infarto é quando uma plaquinha de gordura fecha ou fica quase fechadinha no coração. Vocês podem ter certeza que essa plaquinha, em mais de 95% dos casos, ela começou a se formar lá cedinho. Seja devagarinho, ela vai se formando, é lesionado um pouquinho a parede do vaso dentro do coração, e aí o colesterol vai se acumulando aos pouquinhos. Eu faço uma brincadeira no consultório, que é imaginar um cano d'água. Esse cano d'água, tu vai colocando um pouquinho de gordura no cano d'água, vai colocando um pouquinho, por enquanto esse cano d'água tá indo bem, até um momento lá na frente que pode dar zebra, que pode acontecer desse caninho d'água fechar por uma placa de colesterol, como é um cano d'água tradicional. Isso, vamos tentar conversar assim, de forma mais coloquial aí, né, Jones? Então, essas são algumas das coisinhas que a gente vai prestando atenção. Então, já na infância tem um perfil lipídico completinho da criança, e assim a gente já identifica quem tem história familiar de colesterol mais alto. Então eu já estou falando do segundo fator de risco do coração, que é o colesterol, que é a dislipidemia em termos técnicos, que é o acúmulo de colesterol. A gente tem 2 tipos, na verdade o perfil lipídico são 4
tipos de colesterol, mas a gente se atenta muito na cardiologia sobre um colesterol que é o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. É esse colesterol que vai formar a plaquinha de gordura ao longo do tempo, e lá na frente essas plaquinhas ficam muito vulneráveis e ficam instáveis, e aí processos inflamatórios dentro dessa vasinha, dessa plaquinha, vai fazer agregar plaqueta ali, agregar certas coisas que vão culminar na fechada, que é o trombo dentro de um vasinho do coração. Então, eu estou tentando fazer um retrospecto e um histórico de como se forma uma plaquinha, e a gente já começar a prestar atenção lá na infância sobre coisas que podem acontecer na idade adulta. Hoje a gente tem, como eu comentei, mais de 50% da população mundial está obesa. Essa obesidade vem muito a calhar nas últimas 2 a 3 décadas relacionadas à má alimentação, a uma alimentação mais rápida pela correria do dia a dia. Essa alimentação mais rápida com gorduras saturadas, são com condimentos e alimentos mais prontos, com corantes, uma série de coisas para manter esse alimento mais tempo, aquele feitio mais rápido e não elaborado da comida não tão mais natural. Isso trouxe uma repercussão 2, 3 décadas depois, falando especificamente sobre lanches rápidos, mais gordurosos. Isso, em muito, a população foi não percebendo, foi se tornando um hábito, e aí a gente tem bem documentado o crescimento da obesidade relacionado a esse tipo de alimentação que veio junto com o desenvolvimento, com essa rotina que a gente tem mais rápida, onde exige mais, né, Jones, de cada pessoa, essa velocidade que a gente tem de informação e a necessidade, o trabalho em si, de coisas mais rápidas. O desenvolvimento da tecnologia trouxe aquele trabalho mais para a cadeira, mais para a frente do computador. Aí eu estou falando sobre o terceiro fator de risco, que é o fator da gente não caminhar, da gente não se exercitar. Então, isso vai acumular aquele alimento, aquela gordura, a gente não vai queimar tanto quanto deveria, e isso vai acumular lá para frente. O sedentarismo é o terceiro ponto que eu chamaria atenção. Então, prestar atenção em fazer atividade física desde a juventude, manter esse hábito de atividade física, queimando o colesterol, tentando se manter no peso adequado para sua faixa etária. O sedentarismo, hoje a gente, para considerar um paciente sedentário, paciente que não pratica atividade física, Jones, a gente tem determinação que, se uma pessoa não pratica 3 vezes por semana, em torno de 30 minutos, período mínimo, existe alguns que a gente necessita de 120 a 150 minutos de atividade física por semana, e não adianta a gente pegar só um sábado ou um domingo para fazer isso. Tem que ser fatiado. Eu coloco como recomendação para os meus pacientes, que é a que eu considero nas diretrizes mais adequada, 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade física, pelo menos. Rafael, o senhor acha que eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer a caminhada, a atividade para o coração, sendo aeróbica, dando aquela suadinha, Jones, 30 minutos está valendo? Está valendo, tá? Independente se é dentro da academia, se é ao ar livre, isso independe, tá? Uma outra pergunta que me fazem muito, vou fazer esse gancho, tá, Jones? Uma pergunta que me fazem muito também é relacionada assim, ó. Mas eu faço muita atividade dentro da minha casa. O coração não considera essa uma atividade física esportiva. Tá, então... Atividade doméstica não conta, embora, poxa, mas eu faço bastante coisa, eu não paro. A forma de identificar uma atividade física é 30 minutos sem parar, e que seja uma atividade que seja para fazer aquilo. E não a atividade doméstica que faz uma coisa, faz uma coisa, para. Porque aí o coração, ele acelera e para, ele acelera e para. Para considerar uma atividade física no coração, eu tenho que ter aquela aceleração contínua e manter uma frequência do coração a mais. Outra pergunta que muito me fazem de consultório, Jones, aqui a gente tem uma zona muito rural, muito forte, e aí eu faço a lida do campo, eu faço a lida rural nas minhas coisas, na minha horta. Não, só um pouquinho.
Se a tua atividade desempenha uma caminhada de 30 minutos durante a atividade, vamos imaginar que a pessoa precisa caminhar de um lugar para outro, tá contando, essa tá valendo. Mas se é uma atividade que ela fica parada e o coração acelera um pouquinho, acelera um pouquinho, acelera um pouquinho, aqui a gente não tem uma atividade física. Também não é considerada uma atividade física. Terceiro ponto muito perguntado no consultório sobre atividade física, Jones. Relacionado a atividades fisioterápicas, atividades de pilates. Pilates, se fizer um aquecimento antes, sim, é atividade física que a gente possa considerar, senão é uma atividade mais focada na parte ortopédica. Então, o pilates não substitui a caminhada. Então, independente de fazer o pilates, que é excelente do ponto de vista ortopédico, do ponto de vista de muscular, geralmente eu aconselho vários pacientes a fazerem pilates, mas desde que não deixe de fazer os 30 minutos de caminhada externamente ao pilates, ou se caso durante a aula tenha essa sequência. Outro detalhe que eu vou frisar, Jones, para quem vai praticar atividade física. Eu necessito de uma avaliação cardiológica para praticar uma atividade física. Eu tenho 25 anos, eu tenho 20 anos, eu preciso de uma avaliação cardiológica antes de fazer. A gente recomenda sim, entretanto não há uma necessidade especificada. Antes dos 45 anos, não tendo fator de risco e sendo identificados como esses que eu mencionei de sedentarismo, obesidade, hipertensão, história na família, que eu vou conversar um pouquinho na sequência, mas com um eletrocardiograma a gente já consegue, não tendo nenhuma alteração, já está liberado para fazer qualquer atividade física, seja esportiva, seja atlética, mas para fazer algo competitivo, a gente sugere aí sim uma avaliação cardiológica antes. Eu também recebo muitos pacientes que por vezes, assim, principalmente pré-temporada, de clubes de futebol, às vezes a gente tem aí, a nossa Gama Santiago sempre exportou esportistas e alguns jogadores de futebol também, já tem na rotina do clube realizar uma bateria de exames já com um teste ergométrico, com avaliação através do ecocardio, para liberar esse atleta com segurança para fazer atividade. Os serviços públicos relacionados à brigada, ao contingente, geralmente eu faço aqui ergometrias anualmente, eles têm um protocolo já bem montado e dentro de, claro, é uma população aí que pega a partir de 35 anos, digamos assim, na grande maioria, dificilmente a gente tem alguma patologia, mas existe um protocolo já para liberar para atividade física que às vezes na sua ação, na sua atividade, vai ser necessário uma atividade mais exigida do coração, para saber se o coração está pronto. Eu até elogio quando o pessoal mantém essa rotina, então também tem no serviço público. Antes de fazer concurso, alguns concursos também é feito isso, e às vezes a gente pega, Jones, alguma coisinha que tem que investigar antes de liberar um paciente para que possa desempenhar tanto uma atividade pós-concurso ou atividade laboral que necessite de atividade física. Então fica a explicação então do terceiro fator de risco importante, que é o sedentarismo, a sugestão aí de praticar atividade física, seja ao ar livre ou não. Quantas vezes na semana, doutor? Três vezes. Pelo menos. 3 vezes pelo menos. Eu sugiro 5. Né? 5? Claro, né? Já nós vamos com as perguntas ali dos nossos ouvintes. Doutor, aqui ó, o ouvinte pergunta aqui, que parece que o coração acelera, a sensação de Deus que vai saltar pela boca. Tem pessoas dizendo, meu coração parece que vai saltar pela boca. O que é isso? Tem, com certeza. Bom, conversando um pouquinho sobre a frequência do coração, então. A frequência do coração normal é a batida do coração em velocidade. A gente tem uma média de 50 até 100 batimentos por minuto. No repouso, ela é normal. Alguns pacientes têm uma média de batida de 70, outros têm uma média de 90, geralmente mais relacionados àquelas pessoas que têm um pouquinho mais de ansiedade, aquelas pessoas que têm são mais agitadas, a frequência cardíaca média é acima de 90. A gente faz um cálculo que também faz parte da esteira, mas é um cálculo que a gente faz para saber até qual é a velocidade que aquela pessoa pode ter do coração em termos de batimentos por minuto. Numa atividade física, a gente tem uma conta especificada, 220 menos a idade do paciente, vezes 85% desse valor, seria o que a pessoa teria o máximo de frequência cardíaca que ela poderia
atingir. Então vamos imaginar que um jovem possa ter dentro desse cálculo 160, 170, 180 batimentos por minuto. Jones, a gente vê muitos pacientes no consultório chegarem com essa frequência de repouso pertinho de 100, e aí à medida que faz alguma atividade física ou tem algum estresse, ela acelera rápido. E para chegar até aqueles 180, às vezes, um paciente que parte de 90, ele vai chegar mais rápido a 140, 150. E a arritmia é somente quando a batida está descoordenada. Porque se chegar a 140, coordenadinha, batidinha certinha, não é arritmia, é apenas uma aceleração ao repouso antes de 100. Mas na atividade física, o paciente poderia, por exemplo, chegar a esse 160, desde que de uma forma coordenada. E a gente vê muitos pacientes, ao fazer atividade física, ou num estresse ao repouso, que a adrenalina simula uma atividade física, perceberem a batida com 120, 130 batidas já, e aí sentem essa batida vindo no pescoço, sentem essa batida vinda no, digamos assim, uma sensação. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem a batida a partir de 120, 130. Tem pessoas que sentem na cabeça a batida. Tem pessoas que sentem na garganta. Tem pessoas que sentem no pescoço. Isso varia bastante de pessoa para pessoa. Mas eu reitero que isso não necessariamente, e como eu expliquei agora, existe a aceleração fisiológica numa atividade física que não tem a ver com a arritmia, que é outra coisa. Mas vamos a um ponto específico. A pessoa está sentindo esse coração batendo acelerado, batendo mais forte no pescoço. Eu sugiro pelo menos a gente um eletrocardiograma e uma avaliação, para a gente garantir para essa pessoa, ou garantir em termos de que tem disponibilidade de exames, garantir uma segurança para ela. E muitas vezes, Jones, a gente usa um remedinho para dar uma diminuidinha na frequência do coração, para que essa pessoa se sinta melhor, de uma forma sintomática, tira a medicação logo na sequência. E às vezes quando a gente suspeita de uma arritmia, poxa, mas essa batida aqui está acompanhada de outro sintoma. Me dói um pouquinho o peito, me dói o braço, eu não estou conseguindo fazer uma coisa que eu fazia antes porque isso me incomoda. Aí, Jones, a gente tem exames específicos para testar esse coração, para ver se... E um dos exames que a gente mais usa para isso é a ergometria, que é a esteira. Tu força e simula essa aceleração do paciente, a gente vê se na aceleração é uma aceleração coordenada, bonitinha. Existe um segundo exame que a gente pode fazer que se chama Holter, que é um aparelho que é colocado, como simula então um eletrocardiograma durante 24 horas. Daí a gente descobre todas as batidas do coração do paciente e se tem algum momento que a pessoa está tendo alguma batidinha descompassada, está dando uma aceleraçãozinha. E isso, claro, sensibiliza para a gente, para o cardiologista, encontrar o nome e o sobrenome dessa arritmia para te acertar mais o remédio e se é necessário ou não. Se é uma alteraçãozinha benigna ou não. No coração também, dentro do consultório, eu te diria, Jones, que 90% das vezes que o paciente vem com essa queixa de batidas aceleradas, sentidas no pescoço, a gente consegue tranquilizá-la de que não é uma batida perigosa. Doutor, o paciente... Bom, deixa eu... Estou chegando aqui também, eu vou pela ordem, senão eu vou me perder aqui. O cansaço ao subir a escada, baixa a cabeça, tem 63 anos, baixa a cabeça, dá tontura, o que pode ser? Bom, dentro da avaliação, claro, que a gente faz para cansaço, em primeiro ponto. O cansaço ele vai depender de alguns fatores que a gente identifica logo numa conversa. Esse cansaço ele vem acelerando ao longo de pouco tempo. Acelerando, que eu digo assim, ó, poxa, antes eu conseguia dar uma caminhada até X lugar e não cansava, agora eu tô caminhando menos e já tô cansando. Esse cansaço vem com alguma outra coisa, vem com sensação de que vai vomitar, vem com uma sensação de dor no peito ou não. Isso são tudo dentro do que a gente chama de anamnese, que é a conversa com o paciente inicial. A gente identifica fatores que sejam preocupantes relacionados ao cansaço. Quando a gente conversa sobre um cansaço, uma pessoa que não está fazendo atividade física e uma pessoa que está fazendo atividade física, que é diferente do formato que a gente aborda, mas a grande maioria dos cansaços estão relacionados à atividade física, à falta de
atividade física, e a gente vai vendo uma progressão acelerada daquele paciente que não faz caminhadinhas, chega depois ali, nosso ouvinte tem 63 anos, né? 63. Chega assim, poxa, mas tá há 15 anos sem fazer uma atividade física, vai acelerar, digamos, a progressão desse cansaço vai ser geométrico, ele vai ser muito mais acelerado do que um paciente que vem praticando atividade física e vem preparando e condicionando o seu paciente para após os 60 anos. Em relação, então, primeiro ponto é essa conversa para definir bem se é um cansaço com algum fator para a gente prestar mais atenção. Num segundo detalhe, prestar atenção sobre se vem com outros sintomas, e aí chamar atenção, que aí é bom uma avaliação mais específica. E quanto a essa queixa de se abaixar e levantar a cabeça, ao longo do tempo a gente tem o seio carotídeo, que é um pontinho que a gente tem no nosso pescoço, que ele depende um pouquinho da pressão, ele depende um pouquinho de receber sangue corretamente nesse ponto, e ele identifica para nós qual é o nível, ele informa ao cérebro qual é o nível que a pressão tem que se manter para que chegue fluxo certinho na cabeça, e chegando certinho não vai haver tontura. Alguns pacientes a gente tem a progressão do envelhecimento natural desse pontinho, e ele não consegue mais dar bem essa informação para o cérebro de quanto seria informar ao coração em resposta, quanto que tem que ser essa pressão para que eu receba um bom fluxo sanguíneo no cérebro e para que eu não tonteie. Seria como uma injeção eletrônica do carro. Seria um chamadinho ali que vai avisar um pouquinho melhor o quanto tem que entrar de sangue lá em cima. E em alguns pacientes existe um envelhecimento natural precoce, digamos assim, desse controle. Então a gente pega alguns pacientes depois de 60 anos que começa a progredir, poxa, eu me abaixo, levanto ligeiro e tenho essa tontura. Segundo ponto, a avaliação da pressão. Aí vamos esquecendo um pouquinho o pontinho, a avaliação da pressão, se está toda correta, se o paciente está tomando o antihipertensivo medicamento ou não. Às vezes, quando a gente passa um pouquinho do ponto ou usa certos tipos de fármacos que são para não deixar a pressão subir, quando chega o sangue nesse pontinho, ele já chega um pouquinho menos, ele não informa tudo que deveria ao cérebro, e aí há essa tontura relacionada a isso. Então, prestar atenção se essa pessoa usa ou não usa remédios, existe uma influência dos remédios através da pressão. Às vezes, quando a gente passa um pouquinho do ponto, então, no remédio, isso pode acontecer. Aí, alguns pacientes, senhores, inclusive, a gente precisa passar do ponto, porque o coração vem com a pressão mais alta de longo tempo, a gente precisa baixar de uma forma mais agressiva a pressão para que ela não corra risco de infarto ou de AVC. E aí, uma das queixas muito comuns de quando a gente começa um antihipertensivo um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais pesado, é essa tonturinha que pode acontecer. Então, tem relação com isso aí. Também tranquilizando aí o nosso ouvinte que essa tontura, essa hipotensão, em mais de 90% dos casos, ela não é perigosa. Ela não é um ponto específico que nos traga assim, poxa, é um sinal de que algo ruim vai acontecer. Não, ela não é considerada assim. Tá. Doutor, o pessoal perguntou também ali sobre atividade física, se o andar de bicicleta substitui a caminhada. Claro, muito bom. E também aí vou jogar na parte ortopédica junto, que alguns pacientes que têm problema relacionados à coluna, às vezes, poxa, é difícil de fazer caminhada, doutor. A gente tem dificuldade porque me dói depois. A bicicleta e a natação, claro, substituem. O único pré-requisito que eu brinco é assim, tá suando, tá valendo. Tá? Então, a bicicleta, muitas vezes, em vez de ser 30 minutos, a gente sugere 20 minutos, desde que faça uma bicicleta assim, num nível que dê para dar uma suadinha. Eu não estou sugerindo que quem não faz atividade física pegue uma bicicleta e saia correndo hoje de tarde. Não é isso que eu estou mencionando. Não é isso que eu estou mencionando que quando uma pessoa está despreparada, faz tempo que não faz, comece tudo devagarinho. Essa mesma caminhada de 30 minutos, poxa, vamos começar 15 minutos hoje, 20 minutos daqui a 2-3 dias, e assim vai numa progressão, porque vai sentindo o coração, vai adaptando ele e vai condicionando ele, que é exatamente o que a gente precisa. É condicionar o coração. Pacientes, isso comprovado, pessoal, pacientes que condicionam o seu coração vão perceber muito menos as doenças, no sentido de que o retirar colesterol,
a condução da pressão em quem pratica atividade física, ela é muito mais estável. Então, esse condicionamento, a batida do coração, ela não acelera tanto naquele paciente que está bem condicionado. Um exemplo que eu dou são os maratonistas, Jones. Os maratonistas, quando eu pego assim, poxa, é um cara que treina há anos, certo? A batidinha desse coração quando a gente faz um eletro, normal que eu mencionei atrás, é de 50 a 100. Mas seguidas, às vezes, um paciente que a gente pega, que pratica muita atividade, como é um maratonista, ou alguém que faz corrida, que nos últimos 2 anos aumentou muito a busca por corridas, e dentro de Santiago eu vejo vários grupos que têm, seguidas, às vezes, numa avaliação para fazer uma atividade física maior, eu pego pacientes que têm a frequência, em vez de 50, pega ele 48, 46. Certamente esse paciente está com um condicionamento muito melhor do que um paciente que chega para mim numa avaliação e a batida está 90 batimentos por minuto. O condicionamento, esse que está 90 vai condicionar o seu coração. Condicionando o coração, vai bater mais devagar, de uma forma mais tranquila, levando mais sangue com menos, digamos, recurso do que ele precisaria bater de força, diminuir a pressão, uma série de coisinhas que ele consegue ter. Com uma batida de 50, ele consegue ter o mesmo rendimento de uma batida de 90. Então, condicionando o nosso coração, a frequência vai diminuindo, o coração vai tendo essa capacidade de funcionar sobre uma batida menor. Tô parabenizando também aqui, ó, o craque do coração, o Miguel Marques. Grande Miguel, um abração, Miguel. Obrigado, Miguel, por estar com a gente. Grande Olha, muitas pessoas, doutor, estão parabenizando o senhor aqui pela entrevista, viu? Coisa boa, os ouvintes estão nos ouvindo, feliz, né? Se alguém tiver, se a gente conseguir compartilhar e deixar algumas dicas aí, mas mais do que essa, aí, né? Chegou aqui, doutor, pelo nosso 2211, ó, um paciente de 21 anos está na CTI, os pulmões estão apresentando problemas, aumentando a percentagem do coração. Os pulmões voltam aumentando a percentagem do coração, os pulmões vão voltar ao normal? Esse paciente, ele tem provavelmente uma causa pulmonar identificada mais específica para ter evoluído para insuficiência respiratória, seja por alguma infecção, alguma coisa, né? É difícil assim poder saber sem os pormenores do caso, assim, mas o que eu consigo dizer é que os pulmões são o principal vizinho do coração. A gente há uma conexão dos vasos do coração com o pulmão. Uma vez que o pulmão sofra, o coração sofre junto. Uma vez que o coração sofra, o pulmão os pulmões vão sofrer juntos. Então, melhorando o pulmão, o coração vai melhorar também. Aí existem patologias específicas de tratamento, especificamente melhorando o pulmão, o coração pode ganhar força. E dentro desse contexto, um coração que enfraquece o pulmão, muitas vezes a gente tem a evolução para insuficiência cardíaca, que é a água no pulmão derivado de uma força diminuída do coração. Então, eles atuam muitos, o terceiro irmão deles é o rim, são os rins que atuam essa tríade de pulmões. Rins e coração é o que, digamos assim, padecendo, o outro padece na sequência. Então, a pergunta especificamente, sem eu ter detalhes, eu posso dizer que o coração agradece se os pulmões melhorarem, com certeza conseguem melhorar junto o seu rendimento. A relação coração-varizes. Coração-varizes. Bom, um detalhezinho assim, para membros inferiores. As varizes geralmente são dilatações dos vasos relacionados às pernas. A gente possui também varizes em outros locais, mas eu vou me fixar relacionadas às pernas. A gente não tem uma relação de fator de risco de um paciente ter mais varizes nas pernas. Lembrando que existem as varizes internas e as varizes externas, que são as veias dentro das pernas. São mais perigosas ter varizes internas nas veias do que nas veias externas. As externas são as que a gente enxerga. Então, quando você vê um paciente que tem varizes, dilatações de vasos, que a gente enxerga nas pernas, não há correlação de que esse paciente tenha também uma doença cardíaca. Não há uma relação. Não há uma... A relação mais direta que a gente tem são das artérias, que são os vasinhos que levam oxigênio, as veias trazem de volta, as artérias levam para frente, as artérias dentro dos membros inferiores, isso é só possível de ser verificado através de alguns exames, dentro deles o eco, que eu também falei sobre o ecocardio no primeiro momento, mas existe o eco de membros inferiores e existe o arterial. Esse sim tem uma relação mais direta
E esses a gente não consegue enxergar a olho nu, enxergando nas pernas. Respondendo mais diretamente à pergunta, não há uma correlação de quem tem mais varizes nas pernas que a gente enxergue com ser um cardiopata. E os batimentos não podem ser abaixo de 54? Como eu mencionei até um pouco, um paciente bem condicionado que pratica atividade física, ele tem as batidas abaixo de 54, ele pode ter as batidas abaixo de 54, e dentro de um eletrocardiograma a gente consegue ver se essa batidinha ela é coordenada. Sendo coordenada, uma batida de 46, 48, não há um risco, mas aí a gente tem todo um contexto, saber a idade do paciente. Por exemplo, um jovem, uma diferença grande. A gente possui o marcapasso natural do corpo, que é do coração, que é o nó sinusal, que é um pontinho que a gente tem no início do nosso coração, é ele que dá a frequência do coração. Quando a gente tem, ao longo da idade, envelhecimento, esse pontinho que é quem vai determinar, então vamos imaginar que esse meu marcapasso natural, ele bate a 54. Ao longo do tempo, com o envelhecimento, um paciente, vamos colocar aí 70, 80 anos, esse pontinho, Jones, ele pode perder a sua capacidade e integridade. E perdendo essa integridade, ele pode diminuir as batidinhas de uma forma em que ele está diminuindo pela falta de força dele ou pelo envelhecimento. Então, esse paciente idoso que bate a 46, a gente tem uma doença específica que se chama doença do nó sinusal, que é o envelhecimento natural desse pontinho, que é o que dá, o que manda na frequência do nosso coração. Através de alguns exames, se o paciente, por exemplo, aí sinal de alerta, paciente que tem batida menor e teve desmaio, significou que essa batida 46 não conseguiu levar sangue suficiente pro cérebro. Então aqui a gente tem um ponto de alerta. Esse paciente mais idoso que tem a doença do nó sinusal, que é esse envelhecimentozinho, ele muito provavelmente vai precisar de um exame chamado Holter, que é um aparelhinho esse que eu mencionei, que pega as batidas do coração durante o dia inteiro. E dentro desse período, se há alguma menção de que está havendo alguma pausa no coração, pausa acima de 2 segundos da batida do coração, 2 segundos e meio, geralmente a gente precisa substituir esse marcapasso natural através de um marcapasso artificial, que é o tradicional marcapasso, que muito a gente vê em alguns pacientes, e muitos me procuram para a gente fazer. Eu devo ter uma média, na última vez que eu fiz um estudo, em torno de 6 a 8 marcapassos aqui em Santiago, que eu encaminho por mês para serem realizados fora de Santiago. Olha só. Então, depende desse contexto. É um jovem que está abaixo de 54, que nem a pergunta do nosso ouvinte, ou é um paciente mais idoso? É um paciente que pratica atividade física ou não pratica atividade física? Aí um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma vai diferenciar, então, o caminho que a gente vai tomar do jovem que tem abaixo de 54 do idoso que tem menos de 54. Mas entre qualquer um dos dois existe um sinal de alerta, que é desmaio. Desmaiou, perdeu a consciência, merecido uma boa avaliaçãozinha pra gente ver se não tá tendo alguma pausa. Jovens podem ter pausa? Sim, jovens podem ter pausas. Existem algumas arritmias que acontecem não por causa só desse marcador, desse marcapassozinho natural, mas algumas alterações que vêm relacionadas ao músculo do coração, alguns outros detalhezinhos. Alguns jovens precisam de marcapasso algumas vezes, é muito mais raro, né, Jones? Mas existe, eu tenho alguns pacientes jovens com marcapasso ou desfibrilador, que é uma forma mais específica de algumas arritmias que acontecem em jovens também. Doutor, o pessoal pergunta que a ouvinte está com medo, né? Ela diz assim, está com medo. Vou fazer o eletrofisiológico, dá para fazer estéreo. O que é esse exame? Ela pergunta. O estudo eletrofisiológico. O estudo eletrofisiológico é um estudo que a gente não dispõe aqui na nossa cidade. É um estudo que é mapeado, entrado através de um catéterzinho dentro do coração, muito semelhante a um cateterismo. Dentro desse exame, esse catéterzinho, ao invés de enxergar os vasos, como é o cateterismo tradicional, que a gente enxerga os 3 vasos do coração, o estudo eletrofisiológico vai mapear a corrente elétrica do coração. A gente indica o estudo eletrofisiológico para pacientes que já têm identificado alguma arritmia ou desmaios, para a gente identificar bem se existe alguma falha no circuito elétrico do coração. Para simplificar, que é como eu tento simplificar no consultório,
O cateterismo tradicional, que se chama cineangiocoronariografia, ele enxerga os vasos. Então, imagine uma casa, o cateterismo, essa cineangiocoronariografia, ela enxerga o encanamento da casa. Enquanto o cateterismo, que é o estudo eletrofisiológico, ele enxerga a corrente elétrica, a eletricidade da casa para tentar identificar se tem algum ponto que está dando algum cortinho, se tem algum ponto que não está indo bem. Então, o estudo eletrofisiológico é isso. À medida que o tempo passou, Jones, à medida que a gente vem avançando, como eu mencionei no início da entrevista, que a cardiologia é uma área que rapidamente se desenvolve, existe aquele mito antigo de que cateterismo existia um risco grande, de que o estudo eletrofisiológico, isso que é a questão da nossa ouvinte, era um exame de alto risco. Eu sempre menciono o seguinte: ao longo desse desenvolvimento, cada vez esse risco ficou menor. Cada vez ele ficou menor. Por exemplo, quando eu fiz a especialização, isso a minha residência foi 2011, 2012, a gente tinha uma margem de riscos para fazer um cateterismo. Que hoje, essa margem de risco diminuiu muito mais ainda. Nossa. Os primeiros cateterismos, década de 90, existia um pouquinho mais de risco porque a técnica estava sendo desenvolvida. Hoje a técnica está bem de como entrar no paciente, de como colocar esse cateterzinho ali. Essa técnica já está muito mais treinada, as residências avançaram, cada vez a gente tem mais profissionais com experiência e um número de exames realizados cada vez maior. No início, ali na década de 90, existiam os que estavam rompendo as fronteiras, aprendendo também, né? E hoje, aqueles que aprenderam ensinam os que estão fazendo a formação. Então, já ensinam com os atalhos, já ensinam com as técnicas mais corretas. Então, tanto o cateterismo, que é a cineangiocoronariografia para ver os vasos, como o estudo eletrofisiológico, com a modernidade está cada vez mais seguro ser realizado esse exame. É um exame de mais alto custo para ser realizado, difícil o sistema de saúde liberar esse sistema, existe toda uma cadeia até chegar nele, então por isso a gente pede muito especificamente. Aí um dos pontos é saber qual é a arritmia específica para a gente indicar corretamente o estudo eletrofisiológico, porque ele é um exame que vai entrar dentro do paciente, então a gente tem que pesar muito, né, Jones? Se vale a pena entrar ou se eu não tenho um remedinho que poderia fazer isso antes de a gente invadir o paciente e tentar encontrar. Agora, existe o outro lado. Se é uma arritmia perigosa, tu ficar tentando só com um remedinho, aí o estudo eletrofisiológico entra muito bem. Então, para isso eu preciso saber o nome e o sobrenome da arritmia para identificar melhor se vai responder ou não com o remédio, e aí a gente pesa para o paciente, olha, o melhor para ti seria fazer realmente o estudo eletrofisiológico. Como a nossa ouvinte mencionou que já foi pedido o estudo eletrofisiológico para ela, certamente essa avaliação já foi realizada e já se pesou que o estudo eletrofisiológico é necessário para ela, então a arritmia dela é uma arritmia que demanda uma atenção maior e por isso a gente indica esse exame. Eu só indico esse exame numa questão assim bem específica, quando eu vejo muita vantagem em fazer ele. E ela pode fazer esteira, doutor? É aconselhável? Bom, quanto à atividade física, tá? Se for indicado o estudo eletrofisiológico, está se pensando em alguma arritmia. Se está se pensando em alguma arritmia, geralmente caminhadas podem ser realizadas. A esteira, especificamente se for numa velocidade baixa, ela poderia realizar, mas eu não tenho bem ao certo qual é a arritmia dela. Qual é a arritmia? Existem algumas arritmias, Jones, que eu contraindico atividade física até a gente fazer estudo eletrofisiológico. Então, só para eu não dar uma informação aqui para o ouvinte, né, que não está balizada por isso. 90% das arritmias são benignas, mas se ela teve o pedido de estudo eletrofisiológico, a gente abre o olho. Eu não indicaria que ela fizesse atividade além do que o colega que está tratando do caso mencionou como sendo leve para ela. Doutor, paciente que toma remédio e altera a pressão, o que fazer? Ele, para a gente tentar identificar, então, ele está tomando um remédio para outra coisa que está altera a pressão. Será? Bom, aí nesse caso a gente tem uma lista grande de fármacos que podem serem utilizados para outras coisas e que elevam um pouquinho a pressão, tá? Dentro dessa lista a gente tem alguns fármacos que são relacionados a tratamentos oncológicos, a gente tem anti-inflamatórios, a gente tem os corticoides, lembrando só, anti-inflamatório e corticoides, existe uma indicação também precisa para esses fármacos.
Muito se acontece de, por exemplo, um paciente procurar automedicação com esses fármacos, e daqui a pouco a pressão, muitos batem no consultório diariamente, Jones, com a pressão mais elevada. A gente faz ali na anamnese, que é essa conversa: poxa, mas utilizei há 5 dias uma injeção para minha coluna, alguém receitou? Não, eu fiz essa injeção por conta, eu estou tomando um anti-inflamatório por conta. A automedicação muitas vezes pode trazer riscos que o paciente também não sabe, de efeitos colaterais, né? E dentro dessa lista, na cardio, a gente estuda muito ela. Existe uma lista grande de fármacos, e cada vez que é inventado um novo fármaco, a gente precisa saber ao longo do tempo se ele vai aumentar ou não a pressão. Vamos pensar então que está sendo utilizado o remédio para esse nosso ouvinte, para outra coisa, e a pressão está dando uma subidinha. A sugestão é conversar com o colega que medicou, para ver se existe outro fármaco para ser colocado, que faça um potencial semelhante e não esteja nessa lista de fármacos que aumentam a pressão. Mas digamos que seja uma patologia, e eu recebo muito isso no consultório, Jones, pacientes que já vêm com a cartinha do colega dizendo: eu vou precisar usar esse remédio. Rafael, o que a gente pode fazer então para que eu use esse remédio e a pressão do paciente não suba? A gente mapeia a pressão e muitas vezes a gente começa um remedinho para proteger pelo período que esse paciente vai precisar utilizar a medicação em questão. Um detalhe também, mito, é que: doutor, eu usei um remédio há 3 anos e a partir daquele remédio eu comecei a ficar hipertenso. Não, o remedinho ele tem um efeito específico e não foi esse remedinho que te levou a ficar hipertenso, tá? Tu percebeu a partir dali. Mas certamente tu já tinha outros fatores que iam te levar a ser um hipertenso, e a partir dali tu ficou mais atento e a pressão se elevou, e aí tu te descobriu hipertenso coincidentemente com aquele período. Mas não há um remédio que te torne hipertenso por tu ter usado num período específico da tua vida e não utilizar ele mais anos depois. Tá? Esse é um dos mitos aí que a gente vê bastante no consultório. Cansaço ao deitar, doutor, tem algum alerta, a necessidade de observar isso? O nosso ouvinte não chegou a colocar ali a faixa etária dele, né? Ou dela. Dele, 58 anos. 58 anos, tá bem. Colocou um nome? Vamos verificar aqui, é o nosso amigo Luiz Carlos. Luiz Carlos, então. Luiz, assim, ó, dentro desse detalhe, tá? Se tu está desempenhando as tuas atividades durante o dia e não cansa, então tu faz uma caminhada, tu sobes uma escada e não cansa, e é somente quando tu deita que tu fica em decúbito, em que os pulmões ficam em linha reta e o coração também, aí existe uma patologia que a gente precisa retirar da jogada, que se chama insuficiência cardíaca, que é quando o líquido que está sendo acumulado no pulmão por o coração não está conseguindo jogar ele para frente, que é o diagnóstico de insuficiência cardíaca. O paciente percebe e acorda um pouquinho afogado durante a noite. Talvez a gente precise afastar aí a gente chama isso de dispneia paroxística noturna, que é quando o paciente começa a perceber só quando ele fica em decúbito. Aí o que ele começa a fazer em casa? Ele começa a colocar: poxa, durante o dia eu não tenho falta de ar, ou só quando eu faço alguma atividade maior. Eu deito com um travesseiro baixo e tenho falta de ar. Ele começa a colocar 2 travesseiros, 3 travesseiros. Eu já tive muitos pacientes que chegaram no consultório: poxa, doutor, eu estou dormindo sentado, eu não consigo dormir com o travesseiro reto, porque senão eu me sinto sufocado durante a noite, eu acordo durante a noite. Então, assim, único detalhezinho, tá, Luiz? É afastar a insuficiência cardíaca, que é a única patologia que eu consigo identificar, assim, dentro desse contexto muito básico, claro, de estar respondendo aqui, tentando ajudar e compartilhar, né? Mas dentro de um contexto para a gente saber se não tendo insuficiência cardíaca, o cansaço vai estar mais relacionado a um descondicionamento. Mas eu sugeriria uma avaliação para a gente afastar isso num primeiro momento. Tá certo. Bom, doutor Rafael, olha, tem muitas colocações ainda, a gente iria até o meio-dia, mas não quer abusar da sua boa vontade de estar aqui junto com a gente, né? Até porque tem que dividir todo esse tempo de médico, a família, tudo, né? E aí o pessoal pergunta aqui, se o senhor atende pela Unimed.
Bom, a Unimed aqui na região, eu não sou conveniado da Unimed. A gente tem, para alguns pacientes dentro da clínica, a gente tem um desconto para quem tem um plano e não tem digamos assim, dentro da clínica, a gente dá um desconto para quem tem alguns outros planos, mas eu não sou conveniado da Unimed. Lembrar que assim, dentro aí, já puxando um gancho um pouquinho para a clínica, né, Jones, a Cardioclínica, que é a clínica que a gente fundou aqui, que eu sou sócio diretor e proprietário, a gente em 2019 abriu a Cardioclínica com esse sonho de... Eu tinha antes o consultório, também era no mesmo prédio, mas eu tinha uma ideia de ofertar tanto para o paciente como para os profissionais, trazer numa área só vários profissionais que atendessem voltados também ao coração. Hoje a gente tem na clínica endócrino, vascular, nutricionista, clínico. Então, além de cardio, eu oferto a maioria dos exames que a cardiologia possibilita dentro de consultório. Então, a gente tem agora um radiologista também trabalhando, fazendo os exames dentro da clínica. Então, tudo isso foi um sonho ali que, na passagem de consultório para a clínica em 2019, a gente abriu a Cardioclínica, onde a gente queria ofertar para a região o que possivelmente seria um sonho de atendimento, seria o melhor atendimento para que o paciente, a família aqui de Santiago e região se sentisse no melhor lugar que pudesse e que a gente não devesse nada para as melhores clínicas ou consultórios que se pudesse ter na metrópole, na capital, em locais maiores, que o paciente sentisse que ele está sendo bem atendido, bem acolhido, como se fosse uma pessoa da família. Esse é o nosso lema dentro da Cardioclínica, e essa é a ideia, e muito isso, Jones, dentro da demanda que a gente conversou antes do consultório. Santiago é uma região onde a gente tem muitos hipertensos, a gente é uma região onde a carne, o sal, um contexto muito específico a gente tem aqui na nossa região. Então, eu tenho a gente vê só dentro desses 8 anos de atendimento que eu tenho, de 7 de consultório, mais esses 1 ano e meio, 2 agora da clínica, eu já atendi mais de 9 mil pacientes da região, isso catalogados dentro do meu consultório. Eu conversei com mais de 9 mil pessoas, e a gente tem aí uma região que vai de 80 mil, 100 mil pessoas. Então é uma gama muito grande de pacientes, isso fora os que estão no sistema de saúde, fora os que estão em outros cardiologistas. Então a gente tem aqui na região uma gama muito grande de cardiopatas, e uma gama, aí eu fico também muito contente, que são os que não são cardiopatas, mas que têm o foco também em prevenção, de prevenir que as doenças cardíacas. Essa mentalidade eu batalho muito nas redes sociais, de tentar colocar nas pessoas, de se prevenir, tentar não deixar estourar o problema para depois dar. Claro que a gente realiza o tratamento em si, mas voltando para a ideia da Cardioclínica é de tentar o melhor serviço para que o paciente possa se sentir em casa, se sentir família. E aí, dentro desse contexto de demanda, a gente tem vários convênios que são atendidos, vários convênios que são também facilitados dentro da clínica para que possam ser atendidos, e dentro de um contexto que eu fico assim muito lisonjeado. Jones, existem muitos pacientes que vão a Santa Maria no sentido assim, onde o sistema de saúde voltam dentro do consultório, inclusive de diversas camadas sociais, e dentro dessas camadas alguns assim, poxa, doutor, eu quis aqui vir fazer uma consulta com o senhor para saber se o que foi me receitado está correto, ou se tem alguma coisa. É muito interessante isso. Então, eu acho que dentro desses anos, a mentalidade, formar o que é o atendimento cardiológico, o que eu tento fazer, o que a clínica agora, que a gente está tentando trazer mais profissionais relacionados à cardiologia para atender junto, tenham essa mentalidade de tentar trazer mais saúde cardiológica para os nossos pacientes. Eu tenho certeza que a comunidade entendeu e vem entendendo esse processo ao longo desses anos, independente, Jones, do plano de saúde. Seja IP, Unimed, seja paciente particular, convênio do Pronto Saúde, Causo, seja qualquer
plano aqui da cidade, a Gicard, a gente tem vários, Andres, a gente tem vários planos de desconto aqui. Dentro da clínica a gente tem uma política de atender igual qualquer plano de saúde. Olha que bom. Então, que é independente. Tanto que a minha agenda é mesclada, a agenda dos colegas é mesclada, assim, não tem um dia que eu atendo tal plano, um dia que eu atendo só particular, um dia que eu atendo X plano. É tudo um paciente independe, a agenda é mesclada para que até a população entenda que vai ser o mesmo tratamento, independente de qual seja o plano de saúde, que é um intuito de ética médica também, né, Jones? Exatamente. E a cardioclínica fica localizada, eu me esqueço o nome do prédio ali, é o edifício... É ali na Policlínica. A Policlínica, Isso, do terceiro andar. Isto. 3251-5068. Que aumentou bem, antes era um consultório de uma sala, hoje é um andar inteiro. Andar inteiro, né? Eu não sei, vai pra sala não, o andar inteiro. A sala não vai precisar, que é para melhor atender a nossa comunidade, né? Poxa, doutor, muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui conversar com os nossos ouvintes hoje, né? Olha, eu peço escusas aos nossos ouvintes que mandaram perguntas também aqui, algumas perguntas, algumas já foram associadas a outras que já foram respondidas aqui, né? Mas muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. A gente pede escusa aí pros nossos ouvintes por não conseguir ficar ali prendendo aqui até meio-dia. Que bacana, Jones, nossa conversa, o nosso papo. Eu admiro muito o teu trabalho, o trabalho do Juliano aqui da Rádio Santiago e trazer esse espaço aí pra gente fazer uma hora. Precisamos falar mais. A gente vai precisar falar mais, né? Ficou aqui, com certeza. Pena, com certeza. Eu até gostaria de só fazer uma menção, assim, de agradecimento, assim, ao convite, e também agradecer aos ouvintes que nos escutaram. Espero ter conseguido colocar alguma coisa de dentro desse conceito. Se alguém tirar alguma coisa boa que a gente já vai estar na vantagem, né? É verdade. Gostaria de agradecer aos ouvintes, gostaria de agradecer, claro, a minha família que certamente está escutando. Vamos mandar um alô para eles, doutor. Mãe, e em especial a minha irmã, a família toda, e em especial a minha esposa, a Renata, e a minha Aurorinha, que é a minha bebezinha de 3 meses que veio aí para brilhantar ainda mais. Benção, né? E dentro de um contexto, Jones, que ser pai, somente ser pai, traz dentro de um entendimento até mesmo profissional, que dentro de tudo que eu fiz até hoje na cardiologia, o ser pai, que às vezes a gente tem que se dedicar bastante, acaba trazendo um sentimento de tu querer fazer mais, de tu orgulhar aquela pessoa de uma forma. Então, verdade, né? desde dos teus desejos de melhorar ainda a cardiologia, de fazer um melhor atendimento, de ser um profissional melhor, isso é catapultado por tu ser pai, é impressionante. Então eu gostaria de fazer uma menção especial que eu tenho até algumas pessoas, poxa, Rafael, tu não para, tá sempre fazendo alguma coisa a mais para inovar dentro da clínica. Agora, ainda com essa nova fase, as coisas vão aumentar ainda mais. Eu consigo, a gente ganha esse gás, Jones, que é impressionante aí. Coisa boa, né? Tá, então um beijão aí para eles, estão indo para casa. Tá certo, obrigado, doutor Rafael, aqui no nosso programa. Estou à disposição para novos convites, eu venho aqui e respondo tranquilamente. Ficou faltando, né? Dicas de pandemia, todas essas coisas, né, doutor? Claro. Doutor Rafael Brum de Souza é cardiologista aqui da Cardioclínica. Olha, você tem 1000 motivos para se apaixonar pelo seu coração, né, doutor? Com certeza. É isso aí, então apaixone-se pelo seu coração, cuide dele, né? Viva para ele, para ter vida longa, né, doutor? Claro, é isso que a gente vê. E com qualidade.